Bom, em 1850 teve a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que acabou definitivamente com o tráfico negreiro intercontinental. Com isso, caiu a oferta de escravos, já que eles não podiam mais ser trazidos da África para o Brasil. Bom, pessoal, o que aconteceu com essa lei aqui é que não era mais permitido trazer escravos, por exemplo, da África para o Brasil. Mas isso não impedia que os escravos fossem comercializados já dentro do Brasil, de regiões para regiões, como por exemplo você vender um escravo aqui do Ceará para São Paulo. Então isso não acabava realmente com o tráfico negreiro, acabava com essa ideia de você trazer escravos de outros países, mas não de dentro do país em si ainda era possível negociar, certo? Fora que, pessoal, a gente sabe que apesar de existir uma lei que acabava com o tráfico negreiro, principalmente nessa época aqui, vai ser muito difícil a fiscalização. Então, com certeza, mesmo com a lei, as pessoas não acabavam, não realmente acabava de vez esse tráfico internacional de negros, né? Outra lei que vai ter no Brasil é a promulgação da Lei Rio Branco, mais conhecida como Lei do Ventre Livre, que estabeleceu a liberdade para os filhos de escravos nascidos depois dessa data. Uma lei que, na minha opinião, ela é muito maldosa, né? Porque de que adianta? De que adianta um filho de um escravo ser livre se o pai e a mãe dele ainda vai ser escravo? Não é como se uma criança fosse poder sair por aí e vai fazer o que da vida, essa criança? Então, muitas vezes, essa criança, quando ela crescia, ela ia ser escrava também. Ela ia trabalhar ali também pro senhor, né? E os que não, os que saíam da propriedade, que iam atrás de emprego, muitas vezes não iam achar emprego, né? Porque não era como se existisse realmente muita oportunidade para o negro nessa época no Brasil. Então, poxa, e já pensou, né? Você está ali liberto e pode sair, mas teu pai e tua mãe ainda está lá como escravo, vai morrer escravo. Então, terrível essa lei, né? Não adiantava muita coisa. Outra lei também que é uma piada, que não adiantava de quase nada no Brasil, é a lei Saraiva-Cotegipe, ou popularmente a lei dos sexagenários, pela princesa Isabel, tornando livres os escravos com mais de 60 anos. Pessoal, nessa época aí, a média de vida de uma pessoa era pouquíssima. Se tu tinha 40 anos, tu já era considerado um idoso, porque as pessoas não viviam tanto assim nessa época. Muito menos um escravo, que passava o dia todo trabalhando em condições terríveis. Então tu acha mesmo que quantos escravos ia ter com 60 anos? Né? Quantos escravos ia sobreviver até os 60 anos? E mesmo os que sobrevivessem até os 60 anos, o que é que essa pessoa, toda acabada já de passar 60 anos como escravo, ela ia fazer depois disso? Ela ia ter condição de fazer qualquer coisa depois disso? Né? Então é terrível essa lei. Em 13 de maio de 1888 teve a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, que aí sim, né, vai ter a abolição da escravidão, mas que na prática também não vai ter tanto efeito assim, porque as pessoas, os negros escravizados, que até então eram escravos, eles não vão ter tanta opção assim. Muitos deles vão até continuar trabalhando para os senhores, claro que ali agora, em vez de ser escravo, em troca de de uma parcela, por exemplo, da produção, para ele se alimentar, mas ainda em condições degradantes, porque não vai ter oportunidade, pessoal. E alguns dos escravos, dos ex-escravos, que agora vão tentar uma vida diferente, eles vão para as cidades, muitos vão chegar nas cidades, não vão ter tantas oportunidades assim. E aí vão acabar se acumulando nos cortiços, nas favelas, a gente vai ter o começo aí das periferias, né, no Brasil. Então, perceba que essas leis, apesar de auxiliarem com o fim, ajudarem a acabar com a escravidão no Brasil, mas a desigualdade era tão grande historicamente que mesmo com essas leis aí, até hoje a gente ainda tem efeito disso, né? Então, considerações finais, né? Atualmente, os povos negros no Brasil vão ser, vão ter essas características aí, né? Pobreza, a gente sabe que a maior parte da população pobre no Brasil é negra, né? Altos índices de violência, porque onde tem pobreza tem muito índice de violência, né? As periferias, a gente viu ali anteriormente que as periferias vão surgir principalmente nessas épocas em que os negros eles vão ser libertos e aí buscando melhores condições de vida, buscando realmente novos trabalhos, eles vão se acumular nas cidades e aí vão acabar se formando ali as periferias ao redor das cidades. Poucas oportunidades, porque poxa, se tu era escravo, né, tu passou a vida só sendo escravo e aí tu tem um filho e esse filho agora o que é a oportunidade que tu vai dar a esse filho para estudar, para realmente ter um emprego digno? Então as poucas oportunidades que vão vir para essas pessoas, o preconceito, né, pessoal, essa visão do negro como alguém segregado da sociedade, como alguém à parte da sociedade, né, como alguém periférico, como alguém perigoso, né, como alguém a visão até que se tinha do escravo, né, como alguém que era inferior.
de um preconceito muito grande. A perda de identidade negra, a gente sabe que devido a essa visão que se vai ter no Brasil sobre o que é o negro, né, desse preconceito que vai ter, muitas das pessoas vão negar a própria identidade enquanto negros. Né? Quando a gente fala de identidade, é essa valorização do que faz a pessoa ser negro. Né? A valorização da cor de pele, a valorização do cabelo, valorizar os traços, né? Valorizar a própria cultura africana. Né? Então a gente vai ter um processo muito grande de negação no Brasil de uma beleza negra, né? De uma identidade realmente negra. As pessoas vão procurar adquirir essa beleza europeia, né? Tá nos padrões europeus, como se o europeu é que fosse o belo. Né? E a perda das raízes africanas, principalmente, pessoal, em relação às religiões de matriz africana, de origem africana. Existe um preconceito muito grande no Brasil com religiões africanas, como candomblé, é, a Umbanda, né? Então, a gente sabe que isso, mesmo da parte de pessoas negras, né, que têm origem dos seus ancestrais aí, que praticavam praticavam religiões xamânicas, né, na África, que tem essas origens também ligadas a isso, mas devido a esse processo que a gente vai ter, até do próprio negro ter que perder essa cultura, essa religião originária dele, então a gente vai ter esse processo de negação, né? Então, o que a gente sintetiza aí é nessa desigualdade social e racial histórica. Né? Por que tem tanto negro pobre? Por que tem tanto negro em condição de miséria? Por que tem tanto negro preso? Né? Por que as pessoas negras elas sofrem mais do que as pessoas brancas no Brasil? Então, é toda essa questão aí histórica que a gente viu até aqui. Muito obrigado por quem assistiu a aula até o final. Na próxima aula eu termino esse capítulo. Né? É um capítulo extenso, assim, tem muita coisa que a gente tem que falar. Se preocupe principalmente em entender a ideia geral, pessoal, entender de um ponto de vista crítico realmente todo esse processo histórico do Brasil para a gente chegar até hoje. E no mais, muito obrigado aí, espero que estejam todos bem, continuem todos bem. Na próxima aula a gente termina esse capítulo. Valeu!